Então, o tema de hoje, o assunto que eu escolhi para hoje, como é início de ano, é uma época que a gente faz muitos planejamentos, a gente estabelece metas para cumprir durante o ano, a gente projeta coisas para esse ano de 2025. Então, eu quis trazer esse assunto da autocura, porque a autocura é um pré-requisito para você ser bem-sucedida em todos os seus planejamentos. Seja um planejamento profissional, seja um planejamento familiar, seja um planejamento de um relacionamento amoroso, seja algum projeto de trabalho voluntário que você, sócio-educativo, que você esteja pretendendo fazer. Se você não estiver bem com você mesma, você não vai conseguir transbordar na vida de outras pessoas. Então, o assunto de hoje é o caminho para conquistar a sua autocura emocional. Então, a primeira coisa que a gente precisa de deixar aqui bem claro, para quem ainda nunca me ouviu falar sobre autocura, já falei sobre autocura aqui em outras lives, já falei, tenho falado, tenho colocado postagens lá no meu Instagram. Então, vamos entender essa palavra autocura. A palavra cura, olhando no dicionário, significa restauração da saúde. Então, quando a gente lê restauração da saúde, subentende-se que um dia essa saúde foi íntegra, foi perfeita, e ao longo do caminho ela foi danificada. Então, se é restauração da saúde, significa que ela está danificada, mas em algum momento ela esteve íntegra. E o prefixo auto é um prefixo que sempre se refere a alguma coisa relacionada a mim mesma. Autoestima, quer dizer, a minha própria estima, né? Autorresponsabilidade, é a responsabilidade que eu tenho comigo mesma. Então, autocura é a minha capacidade de restaurar a minha própria saúde. Isso diz respeito não só a doenças do corpo, mas também doenças da alma, doenças do psiquismo, da mente, doenças da energia. E isso, gente, essa capacidade de autocura é um dom divino. É um remedinho da farmácia de Deus que ele deixa à nossa disposição, ok? É isso mesmo. Então, eu quero destacar para vocês que o sintoma, aquilo que a pessoa traz como sintoma, a dor emocional que ela está sentindo, ou a dor física também, se aplica a dor física também, a insônia, a angústia, não é o problema. Tem muita gente que acha que o problema é a ansiedade, o problema é a angústia, o problema é a insônia, mas não é. Esse sintoma que aparece na sua vida, eles são a ponta do iceberg. Vocês já viram que o iceberg ele tem uma parte que fica acima da superfície da água, que é a parte menor do iceberg, e o restante do iceberg fica abaixo da superfície da água. Então ainda tem muita coisa por baixo da superfície. Assim é com o nosso sintoma também. O nosso sintoma é só aquela pontinha do iceberg. O nosso sintoma é o mensageiro nos dizendo que nós temos que olhar para nós mesmas e cuidar, tem alguma coisa ali que precisa ser cuidada, entenderam? Então, a pontinha do iceberg é um sinal de alerta, é um mensageiro. O sintoma é um mensageiro que traz para você a seguinte mensagem: olha, olhe para você, está na hora de olhar para você, está na hora de se cuidar, está na hora de olhar para dentro, tem alguma coisa que você precisa cuidar na sua saúde, seja saúde física, seja emocional, seja espiritual, seja energética, social, qualquer área da sua saúde. Eu vou trazer aqui mais a questão da autocura, vou falar mais da autocura na questão emocional, que é a minha praia, né? No âmbito emocional, gente, o trauma é uma ruptura desse estado de integridade. Não falei agora há pouco que se a saúde precisa ser restaurada é porque ela está danificada. Em algum momento ela foi íntegra, mas ao longo do tempo ela se danificou. Então havia esse estado de integridade, mas naquele momento que se rompeu esse estado de integridade, criou-se ali um trauma. Quando se cria um trauma, como é que eu vou dizer assim, usar um palavreado metafórico, quando a gente desenvolve um trauma na nossa vida, pedaços de nós ficam ali naquele lugar do trauma. Se o trauma foi com 5 anos de idade, um pedaço de você, da sua essência, fica ali para trás. Se o trauma foi com 10 anos de idade, foi com 12 anos de idade, com 15, um pedaço de você fica ali naquele trauma. Então você fica uma mulher fragmentada, com pedaços espalhados pela sua história, e
isso faz a mulher se desconectar do seu verdadeiro eu, tá? Gente, quando eu falo aqui mulher, se aplica aos homens também, porque eu sei que tem homens aqui na live. Eu falo mulher porque o meu público, a maioria das minhas seguidoras são mulheres, eu trabalho com mulheres, mas tudo que eu estou falando aqui, hoje, nesse dia de hoje, não é específico da mulher, não, se aplica aos homens também, tá? Então, gente, a autocura, ela vai agir nesse lugar do trauma, onde houve o conflito, na raiz da emoção, no comportamento disfuncional, na vibração energética. E a autocura vai contribuir para restaurar, transformar e ressignificar as feridas emocionais. Um parêntese aqui, só para vocês entenderem. Quando eu falo trauma e ferida emocional, estou me referindo à mesma coisa. São duas expressões para falar da mesma coisa, tá? Trauma emocional, não. Ferida emocional é a mesma coisa que trauma. Então, tem hora que eu misturo, tem hora que eu falo trauma, tem hora que eu falo ferida emocional, mas só para vocês saberem que é a mesma coisa. Então, fecha parêntese aí. Então, todos nós temos dentro de nós, tanto no nosso corpo como na nossa mente, os elementos necessários para ativar a nossa própria cura. Só que, geralmente, a maioria esmagadora das pessoas não sabe como ativar esses elementos internos que nós temos aqui, de autocura, né? Então, a gente tem as ferramentas, digamos assim, a gente tem uma mala de ferramentas aqui para fazer os consertos, os reparos, só que a gente não sabe usar as ferramentas. E é por isso que muitas vezes você precisa de um profissional da saúde mental, aí ele vem com as técnicas próprias, com os recursos que ele desenvolveu e aprendeu e se treinou no seu curso para estimular o seu corpo ou a sua mente a promover a sua própria autocura. Tá entendido isso, gente? Isso é preciso ficar muito claro. Ninguém é carente de recursos para ter a sua autocura, não. Todos nós temos, graças a Deus, nós fomos criados com todas as ferramentas necessárias para a nossa autocura. Mas, geralmente, a esmagadora maioria não sabe usar essas ferramentas. E é por isso que muitas vezes a gente precisa do profissional para nos dar esse apoio, esse suporte aí, usar os recursos e técnicas que ele tem para nos estimular, para estimular a autocura, estimular a cura do corpo, da mente, a autocura, de um modo geral, né? Eu sempre falo para as minhas clientes, assim, olha, a terapia não resolve seu problema. A terapia não resolve o problema de ninguém, não. Vocês sabiam que a terapia não resolve o problema? Quem tem que resolver seus problemas é você. O que a terapia vai fazer é jogar a lanterna, lançar luz no seu problema, te mostrar a origem daquele problema e te mostrar os caminhos, os possíveis caminhos que você pode seguir para sair do problema, para que o problema deixe de existir na sua vida. Então, não é a terapia que vai tomar decisões por você. Não é a terapia que vai resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é você mesmo, com o auxílio do terapeuta, que é um guia, é um profissional com os recursos e técnicas adequadas para te conduzir ali naquele caminho, te levar até na encruzilhada para chegar ali e você escolher qual direção você vai tomar, tá? E um ponto muito importante, gente, aqui, que eu falo também isso muito no consultório, é que é muito difícil uma pessoa se recuperar, se restaurar, no mesmo ambiente tóxico e cheio de conflitos onde ela se adoeceu. Faz sentido isso para vocês? Responde aí no comentário se isso faz sentido. Isso não é só no aspecto emocional, não. No aspecto físico também. Por exemplo, um alcoólatra, vai ser muito difícil ele se recuperar do alcoolismo se ele continuar frequentando, convivendo, mergulhado num ambiente de alcoólatras, nos botequins, né, etc., com acesso à bebida, com gente oferecendo bebida, vai ser muito mais difícil ele se recuperar. Uma pessoa que tem um problema pulmonar, por exemplo, devido à poluição ambiental, aquelas pessoas que trabalham, né, em fábricas, em indústrias, que às vezes tem uma alta poluição ambiental, uma poluição atmosférica, essa pessoa contrai um problema pulmonar, então ela não é naquele ambiente poluído que ela vai se recuperar. Primeira coisa que o médico vai fazer é mandar ela se afastar daquele ambiente poluído e ir para um lugar onde tem um ambiente mais puro, mais
não tóxico, né? Então, é um ponto muito importante. O corpo, tanto o corpo como a mente, precisam de tranquilidade e de paz para poder se recuperar, para poder se regenerar. Então, não vai ser no ambiente cheio de conflito, no ambiente tóxico, que você vai conseguir se regenerar. Para você se recuperar, você precisa de quietude, precisa de reflexão, precisa de repouso, de relaxamento. Basta observar o que os médicos falam com uma pessoa que precisa se recuperar, por exemplo, de um, de um osso quebrado, de um pós-cirúrgico. O que o médico pede para a pessoa quando ela está se recuperando após uma cirurgia? O que é? Escreve aí no comentário. O que o médico pede para essa pessoa? Nesse aspecto que eu estou falando, da pessoa ter paz, ter sossego, ter quietude, ter reflexão. Os médicos pedem o repouso, gente, repouso. Então, emocionalmente também é a mesma coisa. Você tem que procurar repousar a sua mente, você tem que procurar um ambiente, sair daquele ambiente que te adoeceu emocionalmente para um ambiente mais salubre, mais saudável, para que você tenha essa oportunidade de refletir, de quietude, de introspecção, para poder se recuperar. Então, eu vou falar aqui a importância da autocura na vida da mulher. Tá? Nós temos 4 tópicos aqui da importância da autocura na vida da mulher. Primeira coisa importantíssima é o seguinte, é que quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. Quando uma mulher se cura, ela influencia as outras gerações. Ela influencia a filha, ela influencia as netas, ela influencia a sobrinha, ela influencia a afilhada, ela influencia as amigas, as filhas das amigas que convivem com as filhas dela. Então, é uma coisa assim, em cascata. Quando, então, a mulher busca a sua autocura, consequentemente, ela vai isso vai respingar na vida de outras pessoas ao redor dela, tá? Isso é muito bonito, eu falo muito nisso aqui nas lives. O segundo aspecto da importância da autocura da mulher é que a mulher é o pilar emocional da família. A mulher é a referência emocional da família. Então, a cura emocional, a saúde emocional para a mulher também representa saúde emocional para a família. Quantas mulheres passam no meu consultório e às vezes estão com conflitos em casa, com filhos, conflitos com o marido, e à medida que ela vai melhorando, que ela vai se fortalecendo, que ela vai se descobrindo e vai solucionando seus problemas intrapsíquicos, a família vai melhorando também. É fantástico ver isso, como que a mulher tem um poder, mulher é uma influenciadora da família. Ela é, então, o pilar emocional da família e a cura dela representa cura e saúde emocional para a família também, tá? Terceiro aspecto da importância da autocura para a vida da mulher. A evolução da humanidade depende da cura do feminino. Olha que frase mais profunda, né? Muito, muito forte. A evolução da cura da humanidade depende da cura do feminino. O que significa isso? Se o feminino for curado, se as mulheres, quanto mais mulheres curadas nós tivermos no planeta, mais ela vai gerar pessoas curadas, vai gerar filhos curados, vai gerar filhos saudáveis emocionalmente, né, psiquicamente. Então, isso representa um avanço para a humanidade. Agora, quanto mais a mulher fica adoecida, é o inverso. Mais ela vai gerar crianças adoecidas, bebês, né? Mulher adoecida, muitas vezes a gente vê isso a partir do bebê que ela gera, a gente já vê um bebê disfuncional ali. E então mais pessoas desajustadas vai haver no planeta enquanto as mulheres estiverem adoecidas emocionalmente. Isso faz muito sentido para mim. Daí a importância que eu bato muito nessa tecla de você buscar a sua autocura, porque isso vai influenciar na humanidade toda, através das gerações vindouras aí, né? E a quarta importância da autocura para a vida da mulher é que a mulher é o portal de entrada de todo ser humano aqui no planeta. Todo ser humano, para entrar aqui nessa vida no planeta, tem que passar pelo portal da mamãe, né? Nós somos privilegiadas nisso aí, nós somos parceiras do Criador na obra da reprodução. A barriga da mulher, o ventre, o útero, é o primeiro ambiente de um ser humano. É a primeira morada, é a primeira casinha de um feto, é a primeira morada de um ser humano antes que ele venha à luz.
E ali o bebê recebe, o feto recebe a primeira nutrição da vida. Olha que coisa mais linda! Eu fico muito emocionada com isso, muito entusiasmada, muito maravilhada com essa deferência que nós recebemos de ter esse privilégio. E por causa disso também, Marlene dizendo, mulher adoecida, a família fica parada. É verdade. Olga, que lindo isso. Não é lindo, Olga? Ai, gente, eu acho poético isso, eu acho isso muito poético. Nós somos a primeira morada de qualquer ser humano que vem aqui na face da terra, a primeira casinha, o primeiro quentinho, o primeiro alimento, a primeira nutrição, o primeiro aconchego é a mulher. Então, já está comprovado cientificamente que tudo que a mulher sente durante a gestação, ela passa para o bebê. O bebê sente todas as emoções que a mulher sente, todos os sentimentos, todos os pensamentos, tudo é transmitido para o bebê. Inclusive, um detalhe, lembra que eu já falei para vocês que estou trabalhando com um protocolo de terapia específico para mulheres, que é um protocolo de 10 sessões, depois vou falar mais sobre isso. Esse protocolo, por exemplo, ele não pode ser aplicado em mulheres grávidas. Ele só pode ser aplicado em não grávidas. Por quê? Exatamente por isso. Quando a gente coloca a mulher nesse protocolo de psicoterapia específico para mulheres, ela acessa muita coisa das feridas emocionais, da sua história, de vivências dolorosas que ela teve, e aquilo traz muita emoção. Às vezes, durante a sessão, tem muita emoção, tem revivência de situações passadas que foram dolorosas, angustiantes. Então, a mulher chora, né? É comum a mulher chorar. Em outras situações ela sente raiva por alguma coisa que aconteceu, revolta. Então isso faz o organismo dela produzir mais hormônio do estresse, que é o cortisol, e também produzir adrenalina, dependendo da emoção que está sendo trabalhada ali. E como ela fica com o corpo com excesso de cortisol e de adrenalina, é por isso que a gente não pode aplicar na grávida. A grávida, se ela receber essa carga de cortisol e de adrenalina, vai passar tudo para o bebê através da corrente sanguínea dela. Então, esse protocolo não é aplicado em grávida. A gente faz uma adaptação para a grávida, para ela receber nutrição emocional, fortalecimento emocional, mas não dá para fazer todo o processo, como ele é feito, de identificação das feridas emocionais, ressignificação e autocura. Assim que ela tem o bebê, que passa ali o período do puerpério, ela pode, então, entrar no protocolo de 10 sessões. Madalena, a maternidade é uma coisa maravilhosa. É muito maravilhosa, que escapa à nossa compreensão. É muito bacana isso, né? Então, gente, como a mulher é a primeira morada de todo ser humano aqui na Terra, que entra nesse planeta, aquele ambiente tem que ser são. Tanto o ambiente físico, interno, o útero, né, todos os sistemas do organismo da mulher têm que ser saudáveis, como o psiquismo, o emocional da mulher também tem que ser saudável, para ela não gerar um bebezinho também disfuncional, um bebezinho também adoecido. O nosso corpo, ele é um sistema informacional. E o tempo todo nós estamos recebendo informação do ambiente, através dos nossos 5 sentidos. Ó, eu sinto aqui o ventinho do ventilador aqui nas minhas costas, eu escuto o barulho do trânsito aqui na rua, eu sinto aqui o calor da luz me esquentando aqui, mas eu preciso dela, eu tenho que continuar trabalhando com ela. Então, o tempo todo o nosso sistema nervoso está recebendo informações do meio ambiente através dos nossos 5 sentidos. Então, isso a gente vai armazenando essas informações desde o ventre materno. No útero da mãe, o bebezinho também já recebe muitas informações ali, auditivas, sensoriais, táteis, paladar, olfato, tudo. Todos os 5 sentidos são ativados no bebê quando ele está ali no útero da mamãe. Então, guardem essa informação aí, né? Nós somos, então, nosso sistema nervoso, ele é um sistema informacional. Nós recebemos essas informações e nós vamos guardando, vamos armazenando. Muita coisa vai para o inconsciente, não fica na nossa consciência. E existem 2 formas principais para se criar um trauma na vida de uma criança. São 2 as maneiras de se criar um trauma ou uma ferida emocional na vida da criança. A primeira é por algum acontecimento de alto impacto emocional, é uma única experiência intensa que acontece na vida daquela criança e que vai ser suficiente para criar uma memória dolorosa, uma memória angustiante. Por exemplo, aquela enchente que teve o ano passado no Rio Grande do Sul,
provavelmente deve ter traumatizado muitas crianças. E muitas crianças ficaram sem casa, muitas crianças perderam tudo, muitas crianças perderam os pais, muitas crianças, por alguns dias, se perderam dos pais, né? Porque os pais estavam num lugar, num abrigo, as crianças estavam em outro abrigo. Então, foi uma experiência única de alto impacto emocional que pode ter, provavelmente, traumatizado algumas crianças lá do Rio Grande do Sul. Essa é uma forma de produzir um trauma. A segunda forma de produzir um trauma é por empilhamento de experiências. É quando uma experiência, que às vezes ela nem tem alto impacto emocional assim, é quando uma experiência desagradável, ela é repetida várias vezes. Então, repete, 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 até criar uma ferida, uma memória dolorosa ali em torno daquele assunto. Por exemplo, experiências de bullying. O bullying, quando ele acontece uma vez só, ele não machuca ninguém. Mas se ele fica acontecendo de formas repetidas, né, em ocasiões repetidas, por pessoas diferentes, em locais diferentes, ele vai acabar criando uma marca na vida dessa criança. Outro exemplo que eu posso dar aqui é a repetição de abuso. Abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, humilhação. Se acontece uma vez só, muito provavelmente a criança tem tem recursos emocionais para lidar com aquela situação. Mas se aquilo fica acontecendo em formas repetidas, o abuso, a humilhação, etc., aquilo vai se repetindo ao longo de vários meses ou vários anos na vida de uma criança, aquilo vai se tornar, então, um trauma, uma ferida emocional. Então, o que acontece? Quando você desenvolve uma ferida, a nossa tendência, tanto a ferida física como a ferida emocional. A nossa ferida, deixa eu usar o exemplo da ferida física. Quando você machuca o pé, por exemplo, você espeta alguma coisa no calcanhar. Então aquilo no lugar fica doloroso, muitas pode provavelmente até inflamar, aí você começa a andar mancando, começa a andar com a ponta do pé, só apoiando a ponta do pé no chão, e você não aguenta apoiar o calcanhar, porque o calcanhar está ferido, está inchado, está dolorido, aí você começa a andar de um jeito diferente. Para que andar de um jeito diferente? É para você não sentir mais dor e para você se adaptar àquela nova ferida que apareceu ali na sua vida. E assim é na questão emocional também. Quando a gente sofre um impacto emocional, muitas vezes a gente desenvolve um comportamento distorcido, disfuncional, esquisito em relação àquele acontecimento, com a função de nos proteger, com a função de sobreviver naquele ambiente, com a função de pedir socorro, né? Então, muitos comportamentos disfuncionais, desajustados que acontecem após uma ferida emocional é com a função de sobrevivência. É para aquela criança sobreviver naquele ambiente hostil, naquele ambiente que criou um trauma, uma ferida na sua vida. Então, fiz todo esse preâmbulo aí para agora falar do caminho da autocura emocional na vida da mulher ou de qualquer pessoa. Então, o caminho da autocura emocional, o ponto de partida desse caminho de autocura é a sua história. O recurso mais poderoso que você tem é a sua história, a sua biografia. Porque em algum lugar lá do seu passado está a matriz informacional que gerou o trauma e gerou as lembranças dolorosas, gerou aquele conflito, aquilo que traz dor, que traz angústia para você hoje. É lá na sua história, em algum lugar da sua história, que se encontra a experiência disfuncional que criou uma ferida emocional para você. Então, gente, sua história é a sua principal fonte de transformação. Não tem fonte de transformação mais bela, mais eficiente, mais clara e precisa do que a sua história. É preciso mexer na sua história. Não negue a sua história, não despreze, não desconsidere a sua história. Olhe para ela, olhe para a sua história sem julgamento e com um coração amoroso. Olhe para aquela criança que passou por essa ferida emocional com amorosidade. Lembre-se que todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções e comportamentos de hoje são fruto das nossas memórias desde o ventre materno. Tudo que você faz hoje, todo comportamento que você tem, todos os hábitos, todas as manias, todas as decisões que você toma, são resultado de padrões que você adquiriu lá atrás, através da sua história. Naquela época lá atrás, onde você foi ferida emocionalmente,
Você era uma criança vulnerável, que precisava de proteção, a criança se sente indefesa, se sente desprotegida, mas hoje a mulher madura que você se tornou precisa entender que você cresceu para cuidar dessa criança ferida que habita em você, tá? Hoje, quem vai cuidar dessa criança ferida que habita em você não é mais o papai e a mamãe, não é mais a professora, não é mais a vovó, não é mais a madrinha, é você mesma que vai dar assistência para essa criança, juntar os fragmentos, como eu disse, que ficam pedaços da gente ao longo do caminho, juntar esses fragmentos, trazer, integrar isso tudo e se reconectar com o seu verdadeiro eu. Gente, a infância é um território que se pisa nele a vida inteira. É um território que se pisa nele a vida inteira. Quantas vezes a gente está andando na rua, ou está assistindo um filme, ou está escutando uma música, ou está encontrando com alguma pessoa, que isso serve de gatilho para a gente lembrar de alguma coisa da nossa infância. Será que isso acontece só comigo? Me responde aí no comentário, gente. Isso acontece com vocês também? Quando vocês vão em algum lugar, ou encontram com alguém, ou escutam alguma música, que aquilo ativa em você uma lembrança da infância. Quer ver o que me lembra muito da minha infância? É balanço, gangorra. Sou atraída pela gangorra, porque na minha infância tinha muita gangorra. Meu pai, todas as casas que a gente morava, que tinha quintal, ele fazia gangorra para a gente balançar lá no quintal. Era uma delícia. Então isso foi uma memória boa que ficou para mim, uma memória encorajadora, uma memória de alegria, de tempos bons, aí o pessoal está dizendo, isso acontece, realmente, acontece muitas vezes, acontece com todos, então não estou sozinha, né, gente? Então, isso significa, se você está sempre trazendo essa criança à mente, isso significa que essa criança habita em você, ela está aí dentro de você e ela, vez ou outra, vai botar a carinha na janela, vai falar, tô aqui, a hora que você vê um balanço, a hora que você vê um brinquedo, a hora que você encontra com alguém, a hora que você escuta uma música, a hora que você encontra uma foto guardada, né? Tem muitos e muitos gatilhos para a gente relembrar a nossa infância. Isso claramente significa que a sua criança interior está viva e ativa aí dentro de você. Então, gente, você, mulher, pode ser a geração de mulheres e de mães que vai transformar as próximas gerações e que vai contribuir para a formação de mulheres mais ajustadas, mais amorosas e que transbordam esse amor na vida de todos que estão ao seu redor. Desde que você decida investir na sua autocura. Você só vai se tornar parte dessa geração de mulheres mais ajustadas, mais maduras e que contribui para a formação de garotas e adolescentes e meninas também mais ajustadas, se você investir na sua autocura emocional. Você pode fazer parte daquela geração de mulheres menos tóxicas, de mulheres menos implicantes, menos rixosas, menos briguentas, né? À medida que você busca cura para as suas feridas emocionais, ressignifica as suas vivências e ressignifica as suas lembranças dolorosas. A Sandra está dizendo aqui, o cheiro também. Cheiro também ativa nossa memória da infância. A Ana está falando, a área rural, de modo geral, traz muitas lembranças. O cheiro, a comida, alguma comida, né? Que às vezes a gente quer comer de novo. Eu tenho um docinho que eu gosto de comer de vez em quando para atender a minha criança interior. Também era um docinho que meus pais compravam. Sabe aquele docinho de gelatina? Amarelo, metade vermelho. E ele é todo açucarado em volta. É um docinho que vende em padaria, em armazém. De vez em quando eu passo numa roça dessa, eu encontro um docinho desse, eu compro só para mim ativar a minha criança interior. Adoro, adoro. Então é isso, gente. Invista em sua autocura. Isso, Mariola. Para, então, você se tornar uma geração de mulheres mais fortes, mais encorajadoras, mais positivas, mais ajustadas, mais funcionais, ok? Para isso, a primeira coisa que você precisa é se inconformar com os padrões de comportamento antigos, com padrões de comportamento disfuncionais,
com padrões de comportamento que foram adoecedores para você. Não normalize esses comportamentos. Não olhe para esses comportamentos como coisa comum, como coisa banal. Não aceite ficar repetindo padrões distorcidos e disfuncionais que eram dos seus pais. Você não tem que ficar repetindo esses padrões. Você pode ser aquela pessoa que vai quebrar esse padrão de repetição e fazer uma nova história daqui para frente com a sua família, né? Quanto mais consciente você for da sua história, quanto mais a sua história estiver trabalhada e curada, quanto mais protagonista você for da sua vida, mais próxima você estará de ser essa mulher e mãe, e avó, e sogra, e madrinha, e profissional ajustada, equilibrada, uma referência para outras mulheres ao redor. Então, já me deparei com um cliente que fala assim, vai mexer na minha história? Não quero. Não quero, minha história foi muito ruim, muito dolorosa, não quero relembrar, porque vai doer muito. Mas aí não tem jeito, gente, não tem jeito de você sair desse quadro de ferida emocional, de dor, de sintomas, se não mexer na história. Tem que mexer na história. Eu sei que pode doer, dói mesmo, dói, eu sei porque eu já senti isso na pele, dói muito ter que mexer em lembranças do passado, mas é o que eu digo, é para doer uma vez, para depois não doer nunca mais. Vai doer naquele momento que você está trabalhando na terapia, naquele momento que você está relembrando da história, naquele momento que você está revivendo o sentimento ruim que teve aquela vivência, mas é para doer só essa vez, para depois curar e não doer nunca mais. É para doer como nunca, para depois não doer nunca. Entenderam? Então, gente, permita-se, se dê essa chance, se dê essa oportunidade de investigar o que tem na sua história, identificar as feridas, os traumas, os pontos de conflito, as lembranças dolorosas, para então partir para ressignificação, para dar um novo significado para aquilo que foi angustiante e doloroso lá no passado. Depois, gente, que eu tenho comentado com vocês aqui, daquela especialização que eu estou terminando do método TEPM, que é Terapia para Mulheres, onde eu trabalho o protocolo específico para a mulher, um tipo de terapia breve que consiste em 10 sessões, onde nós trabalhamos a sua história. Aí você poderá, dentro desse processo de 10 sessões, você vai ter a possibilidade de descobrir qual é a ferida emocional que vem moldando a sua vida, que vem determinando seus comportamentos, suas escolhas e tudo aquilo que você vive hoje. Ele é um método específico para mulheres, mas ele dá para aplicar em homens também. Tem que fazer algumas adaptações, porque as características emocionais do homem são diferentes das características emocionais da mulher. A gente faz uma adaptação para atender o homem, mas é possível atender homens com esse protocolo também. Eu digo que esse protocolo ele é muito intenso, ele é uma psicoterapia breve, ele é muito intenso, e eu falo assim, que é um acelerador de resultados. Você vai acelerar a sua cura ali muito, por causa da profundidade que ele tem. Ele é simples, mas é muito profundo. E tipo assim, papum, né? Enxerga, vê a situação ali, o conflito, ressignifica e parte para outra, tá? Então, se você tem interesse em passar por esse método, ou se você quiser saber mais informações, como funciona, porque aqui o nosso tempo é curto, eu não tenho muito como expandir mais aqui, né? Se você quiser saber mais informações, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo direct lá do Instagram. Lá na minha bio do Instagram tem o link lá do meu WhatsApp. Você clicando ali, você já vai direto lá no meu Instagram. E se você quiser bater um papo e saber mais informações sobre como isso funciona, o que o método vai fazer por você, eu terei prazer em conversar com você e te esclarecer, te deixar sem dúvida nenhuma, tá? A ponto de você tomar a sua decisão. Você tem que lembrar que a autocura é um compromisso consigo mesma. Não dá para terceirizar, não dá para jogar esse compromisso na mão de outra pessoa. A autocura é responsabilidade sua. E a autocura não começa quando você inicia uma psicoterapia, não, tá? Não é aí que começa, não. A autocura já começa naquele momento que você decide buscar ajuda para se curar. No momento em que você está procurando um profissional, você está conversando, você está perguntando como é, o que funciona,
os horários, que você está já se informando, no momento que você toma uma decisão, eu vou procurar um profissional, eu vou investir na minha autocura, esse é o momento onde já se inicia o seu processo de autocura. E a sua entrega ao processo, o seu compromisso, a sua constância, a sua assiduidade são fundamentais para o êxito do processo. Quanto mais constância você tiver, quanto mais consistência você tiver, quanto mais você se entregar ao processo, mais resultados positivos você terá em todas as áreas da sua vida. É uma coisa diretamente proporcional. Se você não tem constância, não tem entrega, não tem consistência, não tem compromisso com o processo, nem consigo mesma, os seus resultados serão medíocres. Agora, se você é uma pessoa compromissada, primeiro com você mesma, depois com o processo, você se entrega, se você tem constância, com certeza seus resultados não serão medíocres. Seus resultados serão excepcionais. Serão resultados muito positivos. Você foi criada para a abundância. Você foi criada para... Não, você não foi criada para a mediocridade. Você não foi medíocre aqui, no que eu estou dizendo, no sentido assim, de ficar na média só. Você foi criada para ser grande, você foi criada para influenciar, você foi criada para crescer, para ser luz, para ser referência. Então, não aceite menos do que isso. Não se conforme com menos do que isso. Ok? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Reflita aí com a sua cabecinha, com sinceridade, nessa pergunta que eu vou deixar aqui. O que você tem feito para promover a autocura em sua vida?